Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos. Eu, professor japonês, vim aqui trazer um videozinho especial aí para a gente comentar algumas coisas sobre o São Paulo, né? Aí o tema do nosso vídeo hoje aí são os 7 pecados capitais do São Paulo, né? Então, vou tentar aqui comentar com vocês o que na minha visão, né, na visão aqui do canal, a gente acha sobre os 7 pecados capitais aí conhecidos que envolvem o São Paulo. Mas antes disso, né, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, hein? @professores_são paulinos. Lá sempre tem novidades do São Paulo, notícias, né, placares e tudo mais. Segue a gente lá, sempre tem notícias aí do São Paulo, futebol masculino, futebol feminino, do futsal e também do basquete, certo? Então, sigam lá, nosso perfilzinho lá, por favor. E aqui também, né, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, é, compartilhar nossos vídeos, né? Você dá um likezinho aí pra gente se você está gostando, dê sua opinião, é muito importante aí pra gente poder melhorar o canal, pra gente poder fortalecer nosso canal, chegar a mais pessoas aí e tentar conseguir uma rendinha extra também, que é bom, né? A gente, afinal, nós somos professores e precisamos aí de completar nossa renda, tá certo? Então, pessoal, vamos lá, começar aí nosso vídeo, né? Então, a gente aqui vamos elencar aí para gente o que, na nossa opinião, né, na opinião aqui do canal, temos de problemas aí no São Paulo e como eles acontecem, né? Mas utilizando aí como pano de fundo os 7 pecados capitais, tá certo? Então, vamos colocar aqui, a gente tem uma artezinha aqui, e aí a gente já coloca. Então, nosso primeiro pecado capital, né, é a soberba, né? A soberba, né, que acompanha o São Paulo, né, ou vem acompanhando de uma maneira maior o São Paulo, desde lá da administração do senhor Juvenal Juvencio, né, e colocou aí um tal do terceiro mandato, se perpetuou no poder e o, vamos dizer assim, apelidou São Paulo, né, de soberano, né. Quando começou essa questão, as coisas começaram a desandar. Ah, mas é por causa do apelido? Não, não é por causa do apelido, é por causa da soberba, de fato, né? Que acompanhou São Paulo. Então, São Paulo vive em um processo de negação da realidade, né? Você nota as entrevistas dos dirigentes desde a época aí do Juvenal, né? Então, põe aí nesse bolo Juvenal, o Leco, o nosso querido lá, né, Aidar, né, que fez aquela gestão tenebrosa, e o próprio Júlio Casares, é uma negação da realidade. Parece, né, que o São Paulo tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a vida tá boa, o São Paulo tá ganhando título todo ano, as finanças estão uma maravilha, né? Parece um banco São Paulo. E a gente que acompanha, a gente percebe que não é isso. Então, o fruto dessa negação da realidade também podemos atribuir à soberba, né? E uma crença que também surgiu após aí os mandatos do Juvenal é que a estrutura que o São Paulo tinha naquela época, né, que vem lá de 2005, 2006, aquela fase vitoriosa, ela ia se sustentar sozinha, né? A gente está falando aí de um clube de futebol. O clube de futebol, ele tem pessoas que dirigem, pessoas que trabalham, pessoas que jogam, pessoas que treinam, né? Então, não tem como a estrutura andar sozinha sem a gente focar nas pessoas que vão trabalhar. Então, não é colocar qualquer um lá que as coisas vão funcionar, certo? Então, a gente tem uma questão aí onde há uma má gestão, pessoas que de competência duvidosa estão lá e pessoas, vamos dizer assim, até ultrapassadas também, né? Então, esse é o primeiro pecado capital que se segue em São Paulo, a soberba. Segundo pecado capital, que aí a gente pode falar, né, no momento atual que isso se reflete muito no Rogério, né, que é a avareza, né? A avareza, né, é quando a gente segura coisas que temos, pessoais, materiais, né, pensamentos, e não abrimos mão de nenhum momento delas, né, em melhorar,
em rever os processos. E isso nós percebemos o Rogério, né, que se salta esse ano a avareza tática do São Paulo, né? Insistir num esquema que não dá certo, insistir num formato de jogo que não dá certo, né? O Rogério está há 1 ano e meio no São Paulo, né? Aconteceu isso também na época do Diniz, ele insistia muito com um jeito de jogar, não percebeu que precisava mudar, né? Então, a gente pode considerar isso como uma espécie de avareza. E as tais convicções, né, que também aí se mostram muito aí pelo Rogério e pela diretoria em estar apostando no Rogério, né, ainda, mesmo depois de uma série de fracassos, né? Então, essa teimosia, principalmente do Rogério com relação a jogadores estrangeiros, né, a não dar oportunidade, a dar oportunidade sempre aos mesmos, mesmo que esses mesmos não estejam jogando bem, que esses mesmos sejam visados, né? Então, isso podemos dizer também que é uma avareza nas suas convicções, né? Então, essa situação aí, bem grave, que se configura no segundo pecado capital que o São Paulo vem passando. O terceiro pecado capital é a inveja, né? E aí também, né, podemos focar um pouquinho no Rogério, né? E podemos focar um pouquinho no Aidar também, né? Que o Aidar vivia falando mal de outros times aí e tudo mais, né? Sendo que o São Paulo não estava bem. Mas acho que do Rogério fica mais configurado porque vocês que acompanham o São Paulo, né, assistem às entrevistas coletivas, quantas vezes, desde que o Rogério voltou, que ele fica falando dos outros times, que time A pode contratar mais, que time B tem elenco maior, que time C tem mais estrutura, né? E isso, pelo jeito que ele fala, parece uma inveja. Eu acho que assim, não há problema nenhum em reconhecer que os outros têm de melhor. Mas parece que tudo, né? Parece que ele só tem problemas, nunca é nada lhe oferecido, né? E a gente sabe que não é assim. E, né, a inveja também fica meio configurada quando principalmente ele fala do Crespo, né? Então, tudo que o Crespo fez, né, naquele pouco tempo que ele foi em São Paulo é minimizado, né? Até o título paulista lá, que tirou o São Paulo, entre aspas, da fila, o Rogério sempre minimiza, né? Então, isso também configura-se num ato aí de inveja, né? Porque ele não consegue dar para o São Paulo os títulos e ele pensa que ele pode dar o que o São Paulo merece ter, né? Vamos lá, mais um pecado capital, a ira, né? A ira, ela vem configurada bastante, principalmente, né, na relação técnico-jogador. Você vê assim, né? Nas últimas gestões de São Paulo, qual gestão não houve problema disciplinar ou alguma treta entre técnico e jogador? Aí alguns vão falar assim: não, mas isso é normal no futebol, isso é normal quando o time perde. Mas cadê que essas tretas aparecem em vários times aí? Tá? Então, aí, se a gente for pensar, ó, época do Aguirre teve, lembra do Nenê? Reclamava, né? Fazia biquinho quando saía. Época do Cuca, né? Que o Daniel Alves basicamente não acatou os pedidos do Cuca e o Cuca resolveu pedir demissão, né? Fernando Diniz, né? E o emblemático caso com o Tietê, né? Até o próprio Crespo, né? Que era um cara mais tranquilo, ele teve problemas com o Benítez, né? Que o Benítez nunca estava em forma e o Orejuela também, né? E agora com o Rogério aí, que vários jogadores aí que ano passado vieram, já foram embora, tiveram problemas, né? Alguns assumem o problema, outros negam o problema. Esse ano também já temos aí, né, o caso aí que veio à tona aí do Marcos Paulo, né, que na minha opinião também não tem muita razão, né, porque já tem um histórico meio ruim aí com outros treinadores também, né, vamos olhar assim, mas também não dá o direito do Rogério falar de qualquer maneira com o cara, né, humilhar se isso mesmo realmente aconteceu, né? O Rogério ele tem que assumir uma postura aí de líder, né, e não uma postura de chefe, né? Essa questão é muito diferente, né? Ser um líder e ser um chefe, né? Mais um chefe autoritário, né? E lógico, né, com toda razão, a ira que vem da torcida, né? Nós, né, cometemos esse pecado capital porque a gente vê que o time não conquista, o time não joga bem, o time não cresce, o time se afunda em dívidas, né?
como é que torcedores aí que gostam do São Paulo, que amam São Paulo como nós, ficaríamos irados, né? Com outros sentimentos ruins, né? Tristeza, desespero, decepção e adjetivos não faltam, né? E sentimentos não faltam com relação a essa fase do São Paulo, certo? Então, a ira é um outro pecado capital presente aí nas entranhas do São Paulo. A próximo, né? A luxúria, né? A luxúria, né? Que muitas vezes aí, né? Ela tem uma conotação mais, como podemos dizer assim, é, erótica, né? Mas a luxúria não pertence só a isso, né? A luxúria está também na questão do que é feito, né? Da pouca vergonha que a gente tem. E aí, né? Vamos começar. Onde começou a estourar isso de fato, assim que foi muito alto? Na gestão do Leco, né? Gastos acima do orçamento, querer competir com times com maior poder financeiro e gastar em compra de jogadores que não valia, aí a gente pega aí na gestão do Leco a compra absurda do Diego Souza, né, que foi muito caro, né, não pelo jogador em si, mas o preço que ele foi pago foi um preço muito alto, no goleiro Jean, no Pablo, né, que acho que é o caso mais emblemático, que o São Paulo pagou horrores, né, ainda está pagando prestações, e o jogador já voltou para o Atlético Paranaense sem render um centavo, né, e ter jogado mal pelo São Paulo, né, vamos falar a verdade, né, um jogador que não valia o que foi gasto, né? Então, e fora outros gastos aí, né? Aí o segundo, conselheiros, né? Conselheiros que se aproveitam do São Paulo. Quem não lembra do grande caso lá de um final de ano, né? Que o São Paulo teria que fazer votações, né? Para decidir coisas do clube, estruturais e tudo mais. E muitos conselheiros foram lá, pegaram um panetone que eles tinham direito e foram embora. Largaram lá, não votaram, então nem aí. Foram lá só para pegar um tal do panetone. Então, aí você vê, né, que isso é dinheiro jogado fora. Por isso aí muita gente, né, acho que nós também, somos a favor, né, da separação entre clube e futebol. Então, o clube social quer fazer? Vai lá, destina uma verba, o clube social anda sozinho e o futebol anda para outro lado, certo? E, lógico, né, corrupção, né? Quantos casos a gente não ouve falar? Mandos, desmandos, dinheiro que some, vendas aí que são feitas e depois a gente não vê a aplicação desse dinheiro, né? Jogadores que são admitidos lá na categoria de base e outros que eram bons, né? E nem sequer tiveram grandes chances, né? Teve o caso aí do Endrick aí, né? Que foi lá para o Palmeiras. Outros jogadores também que aparecem e falam assim, nossa, mas como que esse cara tá jogando? Como esse cara subiu? E um jogador bom aí que sai, que a gente nem sabe, aí aparece um dia na Europa e fala assim, esse cara estava na base do São Paulo, né? Então, você vê que tem uma série de corrupções envolvendo São Paulo na questão de dinheiro, nas questões administrativas. Então, a luxúria está correndo solta também aí, principalmente nessa questão do São Paulo. Gula, né? Gula, um pecado feio, né? Um pecado que muita gente acha que não é pecado, mas é um pecado, né? No quê? As contratações exageradas, né? Até já falei lá um pouco da luxúria do mau gasto do dinheiro. Nessa suposição aí, a gente coloca até o Muricy Rogério naquela famosa aquele famoso áudio do Muricy, né, onde ele fala assim, a gente sabe, né, que o São Paulo está com problema financeiro, mas aqui é o São Paulo, a gente tem que ganhar, a gente tem que contratar, se não contratar, a gente vai embora. E aí, o São Paulo contratou um monte de jogadores, né, ano passado, e o que o Rogério fez? Praticamente não os usou, né? Vamos lembrar aí de alguns nomes. O Ferrarese mal foi utilizado no passado, né? Começou a ser utilizado esse ano, infelizmente ele se machucou. O Busto, coitado, esse nem jogou pouquíssimo tempo, né? Não deu para ver. O Colorado machucou e tudo mais, mas também pouquíssimo utilizado, né? O Galopo foi utilizado esse ano à força, né? Porque o cara começou a jogar muito bem, mas ano passado o São Paulo já tinha gasto, né? Um dinheiro com ele aí, um tal de investidor, né? Que não ficou muito bem claro essa história aí de moeda e tralalá e também não estava sendo utilizado, né? Então, muitos jogadores aí que o Rogério pedia, né?
Ah, tem que vir reforço, tem que vir. E ele não usou. Tá? Ou, se ele, em tese, não pediu, ele aceitou que o reforço viesse. Então, dissesse, não quero esse jogador. Não traga porque eu não vou usar. Jogue limpo. Né? Então, isso é pulo. Né? Então, isso São Paulo tem aí muito, né? Essa questão de até uma certa mania de grandeza. Não é o momento para isso. O momento é para se reestruturar, se manter vivo, né, nas competições, conseguir aí desempenhos razoáveis e tentar, enfim, lá daqui uns 2, 3, 5 anos, voltar a competir lá em cima, certo? Então, a gente tem que ter essa noção também. E, né, o último pecado capital aí é a preguiça, né? O São Paulo, né, tem gente que fala, né, que parece um grande resort, né, pelos funcionários acomodados, por não haver cobrança, né? E parece isso, né? Principalmente aí, né? Colocamos aí a foto do Dr. Sanches, né? Funcionário aí que está desde os anos 90. Agora ele foi mudado de função, né? Então ele não vai estar mais no campo, presente no campo. Mas é isso, o cara está há 30 anos. Será que esse cara está motivado ainda a trabalhar lá? A fazer o seu melhor? Ou ele está pensando apenas aí, né, tô ganhando meu salário lá, aquele fixo bom, e vamos que vamos levando aí, empurrando com a barriga, né? Aí parece isso que acontece com funcionários, com alguns jogadores, né? Tá tudo bom, eu tenho meu contratinho lá de 5 anos, ganhando 300 pau, 500 pau por mês, nossa, tá ótimo, né? Então, isso mostra, né, uma preguiça, né? E uma coisa que fica latente, né? Os jogadores não têm respeito à hierarquia, né? Então, essa série aí de questões, né, mostra uma certa preguiça e indolência, né? A gente pode até dizer assim, a preguiça da diretoria, qualquer que seja nesses últimos 10 anos, de cobrar os jogadores, mas cobrar como eles devem ser cobrados, com respeito, né? Mostrando que eles recebem sim bons salários, né? Ganham bem, né? Só que aí a diretoria também não pode ter preguiça de arrumar o dinheiro prometido, né? Não ficar atrasando aí um monte de salário também, né? Porque funcionário com salário atrasado não vai cumprir ordem, né? Então, o que a gente espera? Que a preguiça acabe, né, ou pelo menos diminua, para tentar se resolver os problemas. E não só ficar empurrando com a barriga e deixa para lá, vamos só com conversinha, porque senão São Paulo nunca vai sair do lugar, certo? Então, pessoal, esses são aí os 7 pecados capitais, né, na, na nossa visão aí do São Paulo, né? E a gente torce, né? Cada pecado capital desse seja a cada dia melhorado ou extirpado do São Paulo, porque a situação ela não é boa, né? A gente vem aqui, eu gravo aí com vocês sempre as notícias da semana, a gente fala muito mais notícias ruins do que notícias boas, né? Ou a gente fala que parece um plantão médico, ou a gente fala aí de situações erradas, de jogadores com más atitudes, né? Tudo isso é uma ingerência, né? Uma falta de até de presença de espírito mesmo, de quem comanda, e ter noção que o São Paulo é, acima de tudo, maior do que todos, né? Do que todos que trabalham lá, do que todos que passaram por lá. Então, por isso, é uma instituição que tem que ser respeitada, principalmente por quem trabalha na instituição. Tá certo? Então, pessoal, esse aí é o nosso vídeo dessa semana, já que não tem jogo, então a gente traz aí um conteúdo especial. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, até o próximo vídeo e com pecado, sem pecado e com esse monte de problema, vamos São Paulo. Abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.